Olá, pessoal, tudo bem? Professor Daniel aqui de matemática. E agora a gente vai falar sobre as relações métricas, focando inicialmente nos triângulos retângulos, ok? Nós sabemos que existem relações métricas entre outras figuras, como triângulos quaisquer, circunferências, polígonos, mas a gente vai focar hoje inicialmente nos triângulos retângulos. Então vamos lembrar aqui de algumas coisas, né? O que é o triângulo retângulo? É aquele triângulo que tem um ângulo reto, para quem não lembra, o ângulo de 90 graus. Os lados colados no ângulo de 90 graus são chamados de catetos, né? E o lado oposto ao ângulo de 90 graus a gente chama de hipotenusa, tá? Então é só para a gente lembrar aí esses conceitos. Bom, e vamos lembrar dentro de um triângulo retângulo alguns elementos importantes. Quando eu escrevo, né, quando eu represento outras sevianas, vamos colocar assim, e partes desse triângulo. Então a gente sabe que o A, essa medida, é a hipotenusa, porque ela é oposta ao ângulo de 90 graus. O B é o cateto AC, o C é o cateto AB, o H é a altura, né? Então eu tracei uma altura desse triângulo, lembrando que na altura também formamos 90 graus, né? E esses dois pedacinhos, que a gente chama de M e de N, eles são chamados de projeções. A ideia de projetar é a ideia de colocar no chão, como se fosse uma sombra, né? Então o N é a projeção do C, e o B e o M de Maria é a projeção do B. Então a gente fala que é a projeção sobre a hipotenusa. Eu projetei o B sobre a hipotenusa, tá? E aí, reparem que a gente na prática agora tem três triângulos retângulos. O triângulo ABC, o triângulo AHB e o triângulo AHC, ok? Com isso, nós separando esses triângulos, a gente consegue perceber o quê? Que, claro, que esse ângulo ele é igual a quem? A esse aqui, pensando nas retas paralelas e etc. E a gente sabe que esse ângulo é igual a esse aqui. E, claro, aqui é 90 graus, aqui é 90, nós temos três triângulos semelhantes, como estão escritos aqui. Quando a gente faz a semelhança entre os triângulos, nós podemos encontrar trocentas relações. Então, por exemplo, se eu chamar esse triângulo de 1 e esse de 2, só para a gente vai ver na próxima tela, mas só para a gente ter uma noção. Se eu pegar o lado aqui, o A, ó, ângulo com dois tracinhos, ângulo com um tracinho. A está para quem? C, ângulo com dois tracinhos, ângulo com um tracinho. Assim como eu posso dizer que o B, 92 tracinhos, está para o M, 92 tracinhos. Assim como o C, 91 tracinho, está para H, que é 91 tracinho. Fazendo aqui as relações proporcionais, a gente pode descobrir fórmulas, né? Então eu posso relacionar esse com esse, posso relacionar esse com esse, posso relacionar essa com essa. Então, se eu relacionar, por exemplo, só para ter uma noção, esse com esse, a gente descobre o quê? Que o C ao quadrado é H vezes A, ou A vezes H. Então, a gente diz que a projeção ao quadrado é o produto da altura pela hipotenusa. É uma fórmula. Então, a gente pode fazer relações de semelhança, tá? Então, por exemplo, lá a gente encontra algumas relações. Que relações são essas? Tem aqui, comparando esses triângulos, nós chegamos que a medida de cada cateto é a média proporcional entre as medidas da altura e sua projeção. Traduzindo, eu sei que produto da hipotenusa pela sua projeção é igual ao quadrado do cateto da onde gerou a projeção, tá? A mesma coisa, o produto da hipotenusa, que é M, né? Pela projeção
é igual ao cateto ao quadrado que gerou essa projeção. C ao quadrado é igual a A vezes M, B ao quadrado é igual a A vezes M. Daniel, como é que eu posso pensar isso de uma forma mais fácil? Estou pegando lá um triângulo retângulo. Vamos supor que aqui é retângulo, tá, gente? Não estou me focando muito na medida. Eu tenho aqui a altura. Aqui, por exemplo, é o B. Aqui o B é o N. E aqui é o A. Qual é a maneira de decorar? Como é que eu decoro? Eu penso assim, ó. Inclinado ao quadrado é igual a deitado grande vezes deitado pequeno. É uma maneira de decorar. Cada um tem uma maneira. Se eu pensar aqui no C e no M, ó, inclinado grande, inclinado é igual a deitado grande vezes deitado pequeno. Falando bonito, o quadrado do cateto é igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção. Outra relação que a gente tem é o produto dos catetos é igual ao produto da altura pela projeção. Então, como é que eu posso pensar nisso? Como é que eu decorei isso? Eu penso assim, ó. Inclinado vezes inclinado é igual a em pé vezes deitado. Então, ó, inclinado vezes inclinado é igual a em pé vezes deitado ou deitado vezes em pé. Então, pode dizer torto vezes torto, em pé vezes deitado. B vezes C é igual a A vezes H. Ou, falando bonito, o produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela sua altura relativa. Tá? E aí temos um resuminho aqui das fórmulas. Tem outra fórmula que a gente não provou ali, que o quadrado da altura é o produto das projeções. Então, é em pé ao quadrado é igual a deitado vezes deitado. É uma outra maneira, tá? Daniel, como é que a gente usa isso? Vamos lá. Tem aqui uns probleminhas, ó. Eu quero descobrir o y, sabendo 16, sabendo 25. É como se o y fosse o b, o 16 fosse o n e o 25 fosse o a. Então lembra que quadrado do cateto, hipotenusa vezes projeção. O B é o Y, o A é o 25 e o o N é o 16. E aí, fazendo as continhas, chegamos que Y é 20. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui poderia chamar de C, aqui de M e aqui de A. O que a gente viu? Cateto ao quadrado, torto ao quadrado, deitado grande, deitado pequeno. Quadrado do cateto é igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção. Então, eu teria que o y ao quadrado é igual a 9 vezes 4. Fazendo as continhas, chegamos ao 6. E por último, repara que aqui eu tenho em pé e tenho os dois pedacinhos deitados. Eu tenho o quê? Altura e projeção. Quadrado da altura é o produto das projeções, ou seja, é 4 vezes 16. Então, o meu y ao quadrado é 4 vezes 16, chegamos que o y é 8, ok? Então, vamos fazer alguns exemplos aqui. Ó, reparem, eu tenho em pé, quem é o em pé? Altura. Eu tenho deitado, que é projeção, pequeno, e a outra projeção. Qual é a fórmula? Em pé ao quadrado, deitado vezes deitado. Então, x ao quadrado é 9 vezes 16. Passa a raiz para lá, né? Raiz de 9 é 3, raiz de 16 é 4. E 3 vezes 4, descobrimos que a altura é 12. Ok? Agora, nesse aqui, ó, nós temos inclinado, vou chamar de B. Aqui nós temos um pedacinho que eu vou chamar de N e o pedação que eu vou chamar de A. O que a gente viu? Torto ao quadrado, pedacinho, pedação vezes pedacinho. Né? Então, eu posso chamar o B de 3, o A de 5 e o N de X. Beleza? Então, fica 9 igual a 5 vezes X
e o nosso x é 9 quintos. Então, tenta achar uma maneira de decorar isso, tá? E por último, a gente chega no famoso Teorema de Pitágoras. O que é o Teorema de Pitágoras, na verdade? Quando a gente usa aquelas duas fórmulas que a gente viu, quadrado do cateto, hipotenusa vezes projeção, quadrado do cateto, hipotenusa vezes projeção, e soma os dois, nós podemos fazer o quê? Fica A vezes N, A vezes M. Se a gente coloca o A em evidência, sobra N mais N. Mas quem é M mais N? É o próprio A. Então, eu fico com A vezes A e fico com A ao quadrado. Eu acabo de provar o quê? Que em todo triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Beleza? Então esse é o mais usado, né? O Teorema de Pitágoras é uma consequência dessa semelhança lá. Então, claro, supondo que aqui é um ângulo de 90, como é que eu vou descobrir esse x? Reparem que o x é oposto, ele é hipotenusa, né? Então aqui é cateto, aqui é cateto. Quadrado da hipotenusa, soma dos quadrados dos catetos, que é 6 e 8. Aí 6 ao quadrado é 36, 8 ao quadrado é 64, tirei a raiz de 100, nossa hipotenusa é 10, ok? Como é que a gente vai calcular então esse x? Reparem mais uma vez que esse x é a hipotenusa, porque está oposta ao ângulo de 90. Teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa, soma dos quadrados dos catetos. O x está no lugar do A, vou chamar o B de 9 e o C de 12. Então, como é que a gente descobre? 81, 12 vezes 12, 144. 81 mais 144 dá 225, não é isso? Então, x é igual a raiz de 225, x é igual a 15. Beleza? E, Daniel, se tiver número maluco, não importa, o teorema continua valendo, tá? Então a gente fala, ó, reparem que esse aqui é a hipotenusa. Então, teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa, soma dos quadrados dos catetos. Vou chamar a hipotenusa de 3 raiz de 11, o cateto de x e o outro de 3 raiz de 2. Daniel, como é que eu elevo esse troço ao quadrado? É só lembrar que elevo de fora ao quadrado, depois o de dentro. 3 ao quadrado, 9. Raiz quadrada de 11 ao quadrado é 11. 3 ao quadrado é 9, raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Então a gente vai ter aqui 9 vezes 11, 99. E 9 vezes 2, 18. Passo 18 para lá. 99 menos 18 vai dar 81. Eu vou tirar a raiz quadrada, né, de 81. E vai dar quanto? 9. Então é só para assustar, tá? E nesse caso aqui, gente, como é que eu descubro o x e o y? Primeira coisa é você tentar achar esse valorzinho aqui. Porque se eu descobrir esse, eu vou descobrir quanto vai sobrar para cá do 19. Automaticamente eu descubro o y. E se eu descobrir o y, eu descubro o x. Então, vou chamar aqui de z. Como é que eu vou descobrir o z? Claro que aqui está o 90 e o 5 é o lado oposto. Então, primeiro, quadrado da hipotenusa, soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa é 5, um cateto é 3, o outro eu chamei de z. Então vai dar 25 igual a 9 mais z ao quadrado. Passo 9 para lá, vai dar 16. Então a gente tirando a raiz, o z vale quanto? 4. Bom, gente, se o z vale 4, isso é 4. Para chegar no 19, sobra quanto? 15, né? Porque 15 mais 4 dá 19. Logo, se aqui vale 4, y vale 15. E agora eu vou conseguir descobrir o x. Aqui seria o nosso ângulo de 90.
x vale 15, x é a hipotenusa. Então, quadrado da hipotenusa, soma dos quadrados dos catetos. Então, x, que é a hipotenusa, 15 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. X ao quadrado, 15 vezes 15, 225, 8 vezes 8 é 64, 225 mais 64, 289, x é a raiz de 289. Se eu não me engano, é 17. Vamos verificar? Eu não tenho que decorar isso, né? 7 vezes 7 dá 49, 7 vezes 1, 7, 4, 11, 1 vezes 7, 7, 1 vezes 1, 1. Isso aí. Então, o x é 17. Ok, pessoal? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula bem rápida, bem simples, tá? Claro que o foco principal dessa aula é o Teorema de Pitágoras, ok? E é muito importante que vocês entendam essas relações métricas para depois a gente entender as trigonométricas. Então reparem que tudo depende da semelhança, né? Tudo depende lá desde o início do Teorema de Tales. Tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.